Vamos lá, então antes de nós entrarmos de fato nas configurações do Flux, eu preciso introduzir para você o sistema de filas, tá? O Flux ele é baseado em uma organização por filas. Se você não entender esse processo, vai ficar um pouco mais difícil para você entender a lógica da plataforma, tá? O sistema de filas, ele basicamente é um sistema de setorizar a empresa. E aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar bem mais prático para você. Então imagine o seguinte, essa aqui é a sua empresa, e a sua empresa ela tem como ADM a Luísa e o Pedro, tá? Esse ADM pode ser os donos, ele pode ser um gerente de vendas, ele pode ser um diretor comercial, ele pode ser alguém que vai ter um comando ali sobre todas as funções do comercial e acesso total, tá? Então o ADM ele pode configurar todas as configurações, ferramentas da empresa ali dentro do Flux. E o ADM também tem acesso aos 3 filas comerciais nesse caso, tá? Aqui nós criamos 3 filas, como se fossem 3 setores. O que é interessante? Um setor não consegue ter acesso a que o outro setor está fazendo. O único que pode ter acesso a isso é o ADM. Então o ADM tem acesso a tudo. Nesse caso, nós pegamos uma organização como se eu tivesse 3 vendedores e eu quero que esses 3 vendedores trabalhem de forma individual e separado. O que é interessante? Eu posso ter o mesmo WhatsApp dividido nessas 3 filas, ou eu posso ter 3 números de WhatsApp diferentes. Depende da necessidade, tá? Então as filas funcionam dessa forma, dividindo ali e dando acessos restritos a esses vendedores. Uma outra forma de fazer isso, a empresa que vai falar assim, Léo, eu tenho 3 vendedores, mas eu quero que os 3 acessem todas as informações. Vejo ali o que o outro está trabalhando. Então fica mais parecido com esse caso. Eu defino somente uma fila, a fila 01 aqui, e eu coloco esses 3 usuários aqui dentro dessa fila. Então eles vão conseguir ver o trabalho um do outro, ok? E existe uma outra configuração, onde eu tenho uma fila com, por exemplo, os 3 vendedores, e a outra fila, não os 3, mas um acesso específico. Então, por exemplo, nesse caso eu coloquei a Ana, o Carlos e o Paulo na fila número 1, só que na fila número 2, eu coloquei somente o Carlos e o Paulo, então eles podem ver tanto o que está sendo trabalhado na fila número 1, quanto o que está sendo trabalhado na fila número 2, tá? Entender essa teoria é muito interessante e importante, porque quando eu for configurar e demonstrar para vocês nas próximas aulas, vai fazer mais sentido para vocês, né? Então, um cliente, um contato, ele pode ser transferido de uma fila para outra. Se nesse caso eu transferir um cliente da fila comercial 1 para a fila 2, a Ana não vai mais ter acesso a esse cliente. Mas o Carlos e o Paulo, como eles estão nas duas, eles vão continuar vendo o que vai ser trabalhado. Já nesse caso aqui é diferente. Se eu transferir um cliente da fila 1 para a fila 2, a Ana deixa de ver, o Paulo não via antes e agora ele começa a ter acesso a esse cliente. E o ADM tem acesso às 3 ao mesmo tempo, a tudo que está aqui embaixo. Ele pode fazer essa transferência, ele pode retirar, ele pode pegar um cliente, deixar ele sem fila e assim por diante, tá? Então essa configuração é a configuração básica, o funcionamento básico para vocês compreenderem como as filas vão funcionar lá na prática depois.